Amém. Graças a Deus. Nós hoje vamos começar a nova série de pregações e aí eu quero explicar algumas coisas a vocês. Essa série que nós vamos começar sobre santidade. E eu confesso a vocês que ler sobre santidade, estudar sobre santidade, tem provocado algumas reações e minha oração é para que essa série seja prática. Ela não seja uma série teórica sobre um manual de como ser santo, mas que não só a teoria esteja sendo colocada aqui, mas que nós sejamos práticos. Vivamos a santidade, busquemos a santidade. E eu quero falar hoje sobre o oposto. O engraçado é que todos os livros que eu li sobre santidade começavam falando sobre pecado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre pecado. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2, a partir do verso 9. Não me perguntem um ano. E eu creio que vocês eram bebês. Mas há alguns anos, mais de 10 anos atrás, muito mais de 10 anos atrás, acho que deve ser 12 a 14 anos atrás, aconteceu algo muito triste no Rio de Janeiro. Um edifício chamado Palace 2 desmoronou. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Está vendo como vocês não eram? Não tinha nem senso de gente. Mas o fato é que o Palace 2, ele despenca. Alguns moradores morreram quando ele desmoronou. E foram fazer a perícia do que levou a um edifício, um prédio, simplesmente se desfazer. E aí constataram algumas coisas interessantes. As colunas, as vigas que sustentam o prédio, estava com um material um pouco estranho. Primeiro, estava com muita areia da praia. Não pode, nem gelo. Pois é. Você tem uma ideia? Encontraram, estimado engenheiro, plástico na coluna. Marisco, né? Marisco nas colunas. Você, por fora, e aí eu trabalho em edifício, eu sei, você não vê nada disso. Está pintado, está de boa. Então você não consegue ver. Mas essa troca de material fez com que o prédio ficasse com aparência, mas não ficasse com firmeza, não ficasse seguro. Então o prédio era uma bela de uma maquiagem. Sabe? Aquela pessoa que aparenta ser uma coisa e é outra, era o Palace 2. Ele se achava um prédio, mas era um castelo de cartas. Você já pensou que por vezes nós nos encontramos assim? Talvez em algumas situações nós venhamos a aparentar uma felicidade imensa, mas por dentro nós estamos extremamente tristes. Você já chegou na igreja assim? Rindo à força, para que ninguém desprezasse você ou tivesse pena de você. Ou quem sabe você queira ir à praia no sábado, amanhã, no feriado, e você está doido para ir à praia, mas você pega uma gripe. Você sabe que se a sua mãe pegar você com gripe, você não vai. O que é que você faz? Você disfarça. Não, mas eu estou bem. Ou quem sabe você é crente e aparenta ser uma pessoa piedosa e está em todos os cultos, mas por dentro está acabada, está em pecado, está desviada. É assim que a nação de Israel se encontrava. Eles pensavam que tudo estava muito bem, mas vejam a situação da nação. Jeremias capítulo 2, a partir do verso 9, nos diz o seguinte: por isso,
eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Porque foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele. Arrasaram sua terra, queimaram suas cidades e deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e Táfnis raparam o seu crânio. Não foi você mesmo responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, porque você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Nós te louvamos, Deus, por tudo que foi falado até o momento. Nós te louvamos pela tua bondade e por tua misericórdia. Agora se conosco, dando-nos um coração quebrantado, humilde, que venhamos a viver a tua palavra, para a glória do teu nome. Amém. Jeremias é chamado para ser profeta. E, gente, ser chamado para ser profeta naquela época não era sentar nas primeiras fileiras ou ser adorado. Quando o profeta era verdadeiramente fiel ao Senhor, isso por vezes trazia para ele problemas. Porque ele era encarregado de transmitir a mensagem dada por Deus. E essa mensagem nem sempre era o que o povo queria ouvir. E se tem algo complicado, é falar o que... Primeiro, falar para pessoas que não querem ouvir e falar o que elas não querem ouvir. Mas Jeremias é chamado neste quadro. E qual era a situação da nação de Israel? Apostasia. Eles abandonaram o Senhor. E se você ler o capítulo 2, é interessante, porque Deus vai trazer à memória quem era ele para aquele povo. Ele vai dizer: vocês se lembram? Vocês se lembram que eu fui quem resgatei vocês do Egito? Vocês se lembram que eu dei esta terra a vocês? É como se Deus dissesse: vocês estão percebendo que o que vocês estão rejeitando é o Deus que abençoou vocês até esse momento. É meio que eu falei isso na pregação de domingo, é meio que passar na cara. Não é passar na cara. Deus está dizendo: poxa vida, eu fiz tanto por vocês e vocês ainda assim se afastam de mim. Esse problema com idolatria, gente, vai começar já ainda no deserto. Mateus falou semana passada sobre Absalão, que não profetizou contra, mas fez pior, ensinou o caminho para que o povo se desviasse por dinheiro. Com Jeremias, hoje está. Com Jeremias,
a situação era ainda mais grave. Eles não estavam mais no deserto. Eles estavam na terra prometida. Eles não estavam mais no tabernáculo. Eles tinham o templo. Então sabe o que a nação dizia? Como é que alguém vai vir até Jerusalém, dominar Jerusalém e destruir o templo do Senhor? Para eles era algo impossível. Todavia, eles não perceberam uma coisa. Eles pecavam contra o Deus vivo. E todo pecado é um insulto contra Deus, ou é um insulto à pessoa de Deus. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Sobre a gravidade do pecado. Se nós queremos ser santos, nós precisamos aprender primeiro como é abominável viver no pecado. Todo pecado é um insulto contra a pessoa de Deus, porque todo pecado é uma traição. Reparem comigo no texto do verso 9 ao verso 12, quando o profeta diz: por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O profeta começa, e aí você vai encontrar isso não só em Jeremias, mas em Isaías também. O profeta começa convocando a criação para fazer uma denúncia contra Israel. É uma cena de julgamento. Deus está julgando aquela nação. E aí eu quero que você preste bem atenção. Deus não está julgando pessoas. Deus está julgando a nação de Israel. Para que você não pense, poxa, tinha gente fiel em Israel. O próprio Jeremias era fiel a Deus. Mas isso não o exclui do julgamento. Porque o chamado foi para Israel. Pessoas boas e justas padeceriam, porque a nação escandalizou. E qual é a denúncia que Deus faz? Deus coloca Israel no banco dos réus. Chama a terra, chama os céus como testemunha. E ele começa a argumentar. E é interessante isso. Deus não apresenta só o pecado. Ele argumenta para que a pessoa fique sem justificativa. Ele diz: façam o seguinte: viagem de Chipre a Quedar. Era uma viagem extremamente longa. E você tem que levar em consideração uma coisa: era muito mais longa ainda, porque não tinha automóvel, por exemplo. Se viajava a cavalo. Mas ele diz: viagem todo este caminho e observem todas as nações que não me servem, que não colocaram-me como Deus. Observem se alguma delas trocou o seu Deus. Você tem que se lembrar, e se você não sabe, eu quero que você aprenda isso. Antigamente era uma batalha de deuses. Tipo assim: se Israel vencesse os filisteus, o Deus de Israel teria vencido os filisteus, certo? Então o Deus de Israel era mais forte que o Deus dos filisteus. Você quer compreender como isso é grave? Quando, algum tempo atrás, lá no tempo de Samuel, Israel perde uma guerra, o que é que os filisteus fazem? Eles pegam a arca
do Senhor, a arca da aliança, o símbolo maior de Israel, e colocam no templo de Dagon. Era para afirmar: meu Deus é mais poderoso que o seu. Você quer ver outro texto para reforçar o que eu estou dizendo? Senaqueribe, quando vai guerrear contra Israel, o secretário dele chega até as portas do reino e declara as vitórias do rei da Síria diante os outros reinos. E ele não diz assim: nós ganhamos da Filístia. Não, ele diz: Senaqueribe derrotou os filisteus e o Deus dos filisteus. Qual é o agravante de tudo isso? É o que o próprio Senhor vai dizer: eles não mudaram os deuses deles, eles não trocaram de Deus, mas esses que eles adoram nem sequer são deuses. Eles não são nada, são estátuas de barro. Mesmo assim, eles não trocaram, eles foram fiéis. Mas o meu povo trocou a sua glória. Você já pensou como é linda essa expressão? Porque a glória de Deus também era a glória do povo. O povo estava trocando aquele, e você tem que lembrar disso, porque era o que era ensinado de pai para filho. O povo estava trocando aquele que abriu o mar vermelho. O povo estava trocando aquele que parou as águas do Jordão em tempo de cheia. O povo está trocando aquele que parou o sol e a lua, parou os astros. E você tem que compreender que o milagre é muito maior. O sol está lá na posição dele. Deus para o movimento da terra. Não é o sol que para, é a terra que para. O milagre fica ainda maior. A terra para de girar. O povo trocou o Deus da aliança por ídolos de barro. E o que é que Deus, e como Deus encerra essa denúncia? É interessante que a tradução no hebraico seria: fiquem de cabelos em pé, ó céus. Sabe o que é ficar horrorizado? É como você assistir aquele filme de terror horrível e ter um susto tão desgraçado que você fica sem ar. Deus está dizendo: terra, céu, observem isso e fiquem horrorizados. Você se acha diferente de Israel? Você se acha mais santo, mais capaz? Ou você acha que tudo que você faz está muito bem escondido? Não adianta, e não se engane, tudo que você faz está diante de Deus. Porque pecar deve ser algo horrível para o crente. Porque quando ele peca, ele está traindo toda a aliança que Deus estabeleceu com ele. Ele está sendo ingrato com o Deus que deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário. Ele está sendo ingrato. E aí eu quero chamar você, não a Jeremias, mas uma profecia em Ezequiel, quando Deus fala com Israel e diz: olha, eu te encontrei suja. Você não tinha crédito nenhum. É como se um homem passasse e visse uma prostituta jogada ao chão. E Deus diz:
à nação de Israel: eu encontrei você moribunda, suja, desprezada, ninguém queria você. Mas eu tratei você, eu limpei você, eu cuidei de você, eu tirei você da lama, e você me abandona. Para a nação estava tudo muito bom e muito maravilhoso. Gente, acreditem, eles continuavam fazendo os sacrifícios a Deus, eles continuavam indo ao templo, existia toda a cerimônia normal, os sacerdotes ainda estavam ali, mas tudo estava errado. Se você ler o livro de Jeremias mais na frente, você vai encontrar até profetas falando em nome do Senhor. Você e eu até podemos pressupor, colocar como certeza em nosso coração que alguns pecados estão escondidos dos outros. Mas lembre-se, Deus julga as suas intenções. Não há nada oculto para Ele, não há nada escondido para Ele. Por vezes nós podemos observar, por exemplo, as contradições que existem entre nós e os incrédulos. A título de aplicação à realidade, eu coloco nossa realidade. Você já pensou como é ridículo um crente filar uma prova quando um incrédulo estuda e passa? Você já imaginou como é contraditório uma pessoa que não tem Deus na vida, estuda, dá tudo de si e passa, e o crente se passa a afilar? Você já pensou o que é para um crente chamar palavrão quando o ímpio não faz? Mentir quando o ímpio não mente? Ser desonesto quando o ímpio não é? E aí essa frase deve vir à nossa mente, ao nosso coração: eles não servem a Deus e são fiéis ao seu propósito, ao seu coração. E nós que dizemos que servimos a Deus, somos infiéis. O pecado sempre devia promover um gosto terrível na nossa boca. Kevin DeYoung vai dizer que o pecado deveria nos dar ânsia de vômito. Você já ficou com vontade de vomitar sem conseguir? Não é horrível? Acho que talvez tenha coisa pior nesse mundo. Lógico, é uma hipérbole minha. Mas você fica puxando e não vem. Sabe, o pecado deveria promover isso em nós. Se não me engano, é de Thomas Watson uma frase que diz: Cristo só será doce para nós quando o pecado se tornar amargo. O pecado deve ter um sabor desagradável. O pecado deve ter um sabor horrível. Mentir, cair em mentira, logo após a queda, nós deveríamos nos sentir horríveis, mas parece que nós não somos assim. Eu tenho um desafio nessa série, é não ser legalista. Mas eu também tenho outro desafio, é não amenizar para ninguém, nem para mim mesmo. Nós não podemos tratar o pecado como um bolo de chocolate. Sabe por quê? Porque isso acaba promovendo
escândalo, horrores. Acaba chocando os que não são da fé. Todo pecado é um insulto à pessoa de Deus, porque todo pecado é um crime sem comparação. Acompanhe comigo os versos 13 a 16. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas cisternas, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e Táfnis raparam o seu crânio. Deus continua a denúncia através da boca do profeta. E ele agora aborda algo incompreensível. Porque para Deus é incompreensível fazer essa troca. Trocar o Deus vivo pelos falsos deuses. É como se você trocasse um manancial de água por uma cisterna. Você já viu qual é a diferença? Primeiramente, você tem que observar, naquela época, encontrar um manancial era algo maravilhoso. Era uma fonte. Água boa. Água de qualidade. Sabe o que era, como eles cavavam, faziam as cisternas? Eles cavavam um buraco para quando a água passasse, ela se acumulasse ali. A diferença do manancial para a cisterna: manancial, água boa, água limpa; cisterna, por vezes, água suja. Então não se comparava você ter um manancial a ter uma cisterna, certo? Já era incompreensível você vender o seu manancial e comprar uma cisterna. Mas ainda é pior. A cisterna, além de ser por si só, uma desvantagem, ela está rachada. Então, além de não armazenar água de qualidade, ela não armazena água nenhuma. Ela não consegue reter nada. Tudo que vem passa, tudo que vem evapora. E Deus está dizendo: vocês fizeram isso, vocês trocaram a mim, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o manancial de águas vivas, por cisternas rachadas, que não retêm água, que só promovem prejuízo a vocês. E ele continua com as implicações dessa troca. Você tem que se lembrar que nessa época o reino estava dividido. 10 tribos ficaram no reino do norte, 2 tribos ficaram no reino do sul, e essa tribo que Isaías está pregando é a tribo do sul, Judá e Benjamim, se eu não me engano. Eles ficam juntos, estabelecem Jerusalém como capital. As 10 tribos do norte já haviam sido exterminadas. O exército assírio, que era cruel, conhecido por sua crueldade, destruiu o reino do norte. Não ficou nada. Por isso que ele diz: acaso Israel é escravo? Só tinha 2 maneiras de você ser escravo: ou você nascia escravo, ou você se tornava escravo através de derrotas em guerras, por exemplo. Deus libertou Israel da escravidão do Egito. Israel era livre, mas Israel voltou a ser escravo por conta da sua idolatria. E por conta da sua idolatria,
todas aquelas 10 tribos foram destruídas. Existem relatos que eles são levados com correntes ligadas um pelo nariz do outro. A terra das 10 tribos, vai dizer em 2 Reis, nem para morar prestava, porque começaram a vir leões para aquela região. Você vê a dimensão do castigo da idolatria. Você vê a dimensão do castigo do pecado. E Deus está dizendo: vejam, olhem para o norte, olhem para os seus irmãos e vejam a situação deles. Eles não existem mais. E vocês ainda estão me trocando. Até o Egito. E ele usa essas duas capitais, Mênfis e Táfnis, se tornou opressor da tribo do norte. A derrota foi aniquiladora. Você já olhou para a sua geração? Para as pessoas da sua idade? Vocês já viram como elas optaram, escolheram trocar a pessoa de Deus por cisternas rachadas? E eu não falo dos descrentes, eu falo dos crentes. O que move a fé dos adolescentes da nossa igreja? E eu não coloco só IPBE, quando eu falo igreja, eu falo a igreja do Brasil. É o pop, é o gospel. É ter um ídolo, é ter um profeta. É estudar. E eu quero deixar isso bem claro. Você pode fazer dos seus estudos uma cisterna rachada, confiando só neles, idolatrando o seu conhecimento. Você só está perdendo tempo. É o seu namoro. Você sabia que mais de 50% dos namoros entre crentes já se excederam em contatos? Mais de 50%. Já passaram do limite. É a sua vida social. É o seu Warcraft, seu jogo de videogame, seu RPG. Pelo que você tem trocado a pessoa de Deus? Pelo seu ego? Em se achar um excelente cristão e não ver que isso é um baita erro? Ou em curtir baladas e tudo mais? Pode ser normal lá fora, aqui dentro não é. Lá fora você pode ficar com 2, 3, 4 meninas em uma semana, aqui não. Lá fora você pode ser o dono do seu próprio nariz. Na igreja, não. Se você faz parte da igreja de Cristo, não. Porque você foi regenerado e pago por bom preço. Então pare de juntar águas em cisternas rachadas e corra para Deus. Existem jovens evangélicos que colocam tudo em seu namoro. E se o namoro acabar, acabou-se a vida. Existem jovens evangélicos que colocam tudo em sua autoconfiança, em sua autoestima e dizem: se eu não me amar, quem vai me amar? Eu quero dizer a você que a Bíblia atesta
que Ele nos amou primeiro. Você coloca todas as suas fichas no sucesso. O que é sucesso? Você tem que redefinir isso no seu coração. O que é sucesso? Sucesso não é só vitória. Na vida do crente não, você pode ser um sucesso perdendo. Porque você será um sucesso para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Eu digo a vocês, e eu sou bem sincero com vocês, vocês que hão de fazer Enem esse ano, se vocês não passarem, não é o fim do mundo. Eu não estou dizendo que vocês não se abatam ou fiquem tristes, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que vocês têm algo maior, uma aprovação maior, a aprovação do Todo-Poderoso, a aprovação que tornou vocês filhos e filhas de Deus. Como você vai encarar a vida? Como você vai encarar a vida? Como um idólatra? Como alguém que se esconde em ídolos do seu tempo? Como alguém que se esconde atrás do seu ego? E vem para a igreja apenas como uma maquiagem? Pare com isso. Cristianismo não é maquiagem. Cristianismo é vida com Deus. Acorde, desperte. Não se torne escravo. Não seja como o povo, não se entregue à destruição. Fuja, meu amigo, fuja da escravidão. Se você não consegue passar 2, 3 horas sem olhar o seu bendito WhatsApp, comece a sondar o seu coração. Se você não consegue passar 2, 3 dias sem fazer algo que tire o seu tempo com Deus, comece a sondar o seu coração. Se você ora menos, que conversa com prazeres carnais, comece a sondar o seu coração. Porque você pode estar idolatrando e não percebendo. Eu conversava com o Mateus há 2 semanas atrás que todo pecado é idolatria. Porque todo pecado é um culto a você mesmo. E grande será a sua queda. Israel foi humilhado pelas nações que eram vizinhas dela, que não tinham Deus verdadeiro. Cristo pode escolher, irmãos, o caminho da nossa humilhação, para que nos voltemos para Ele. Você pode ser abatido. O que eu estou querendo é que você fuja disso. Se arrependa logo, porque é uma dor imensa. Fuja. Por fim, meus irmãos, todo pecado é uma apostasia. Todo pecado é uma ofensa contra Deus, porque todo pecado é uma apostasia, é um abandono à pessoa de Deus. Versículos de 17 até o 19. Não foi você mesmo responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará, e sua rebelião a repreenderá,
compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor seu Deus e não ter temor, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Israel pagaria pelo seu próprio pecado. E às vezes, gente, algumas, ou que dirá até a maioria das vezes, Deus nos deixa nos enforcar com a própria corda que fizemos, para que nós vejamos quem é o responsável. Deus está dizendo a Israel: você está vendo tudo o que vai acontecer, tudo o que está acontecendo. Quem é o culpado disso, senão você mesmo? Se você estivesse comigo, nada disso aconteceria a você. Mas porque você escolheu os ídolos a mim, veja o que está acontecendo com você. O povo estava tão desesperado, que ele vai fazer aliança com o Egito, ele vai fazer aliança com a Síria, sendo que esses dois reinos foram derrotados pela Babilônia. A palavra do Senhor para Israel era: entregue-se ao castigo, ao exílio, aceite a repreensão. Israel queria fugir da repreensão. E agora estava bebendo o cálice amargo das consequências do pecado. Como Deus curou Israel da idolatria, irmãos? Fazendo-a tomar todo o cálice. Eles experimentaram a consequência de abandonarem o Senhor. Algumas lições. Não culpe ninguém quando o culpado é você. Você pecou, quebrou a cara, viu que, poxa, eu vacilei. Na maioria das vezes nós temos um comportamento de Adão. Sabe qual é o comportamento de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Ou então, foi porque o Senhor não me deu isso. Ou porque o Senhor não me deu aquilo, por isso eu pequei. Nós sempre inventamos culpados. E mais culpados para a nossa iniquidade. O que você deve fazer? Faça diferente de Israel. Faça diferente de Israel. Assuma o seu pecado. Assuma os seus erros diante de Deus. Assuma. Confesse e deixe. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Dê um giro 180. E eu quero adiantar a vocês. Eu estou falando sobre arrependimento. Eu vou começar a falar sobre arrependimento hoje, na primeira pregação. E na última pregação falaremos sobre arrependimento de novo. Mas o que eu quero falar é: gire em 180 graus. Se a sua vida está errada, não seja como esse povo. Cuidado a quem você se alia. Israel pensou que a solução era se aliar ao Egito e à Síria, quando a solução era: corra para Deus. Nós, por vezes, investimos em amizades mundanas, imprestáveis, que nos desviam. E não se acha forte. Não se acha forte. A idolatria de Israel começa quando ela dá cabimento às outras nações. Então não se ache o invencível. Você que está na universidade, cuidado.
Vocês que começaram na universidade, cuidado. Vocês que estão no ensino médio, cuidado. Eu fiquei horrorizado. Uma semana dessa eu estava numa parada de ônibus e uma menina, gente, não deveria ter 17 anos, estava dizendo que passou a noite fora de casa, numa festa, e se gabando. Eu não estou dizendo que você não tenha amizades com pessoas não crentes, mas eu estou dizendo a você, cuidado, meu amigo. A sua amizade tem um limite. Não faça acordos. Não negocie a sua santidade. Não negocie Cristo. Não negocie Deus por conta de amizade. Se você me perguntar qual é o limite da minha amizade, eu digo é Cristo. Até onde Cristo é honrado, é até onde você pode ficar. Depois disso, não ouse. Não faça como esse povo. E se você está sofrendo pelo seu pecado, eu quero terminar dizendo o seguinte. Imagine um cálice cheio. Não faça isso em casa, mas eu diria, observe quando você enche um copo com água. Ele tem um limite, não tem? Se você ultrapassar aquele limite, aquele copo vai transbordar, certo? Ele vai derramar água pelos lados. Vai ensopar a mesa. Imagine um copo como esse, cheio da ira de Deus. Transbordando de ira. Transbordando de castigo. Transbordando de repreensão. Esse copo seria derramado em nossas cabeças. Todo ele. Todo ele. Mas sabe o que aconteceu? Cristo tomou o nosso lugar e recebeu sobre si todo o cálice da ira de Deus. Todo o cálice. De tal forma que você não experimentará a ira de Deus. Você foi absolvido, justificado, para um propósito, para ser santo. Por que você tem que ser santo? Porque o preço pela sua santidade, o preço pela minha santidade, foi alto demais. Foi o próprio Deus. Se você ainda está como Israel, idolatrando outras coisas, volte-se para o Senhor. Ouça a voz dele que diz: eu ainda estou aqui. Ele é rico em misericórdia. Ele é cheio de graça. Amém. Vamos orar? O louvor pode vir aqui. Israel trocou a fonte de águas vivas. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos traz esperança. E certa vez um homem encontrou uma mulher que estava num poço. E ela ia buscar água. Ela era uma mulher sem reputação nenhuma. E ele disse: mulher, dá-me de beber. E ela disse: como sendo o Senhor judeu, tu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí, eu sei que você sabe da história, Jesus diz a ela: se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Você não vai se satisfazer. Mas se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva.
Aí está diante de nós o que nós queremos para a nossa vida. As cisternas rachadas deste mundo, ou a fonte de água viva. Vamos adorar a Deus.